Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, manchetes. O que elas podem nos dizer? Vamos ao tema da aula, aliás, habilidades. Deem um print, professores. Vamos lá, EF69LP16A e EF69LP16B. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professoras que nos acompanham. Tudo bem? Nós vamos continuar hoje falando sobre os textos jornalísticos com foco nas manchetes. Ontem eu falei um pouquinho para vocês da questão da manchete, dela estar em destaque, já nos trazer informações. A gente vai continuar falando um pouco sobre e aprofundando, tá bom? O objetivo da aula, ou objetivos, identificar recursos linguísticos presentes em manchetes de textos de gêneros textuais do campo jornalístico, planejar e produzir manchetes para notícias a serem apresentadas por meio de um jornal escrito ou falado. Lembrando, que esse material está disponível no repositório, a aula fica disponível para vocês acessarem o momento que vocês quiserem, pausarem, voltarem, atenderem os alunos da melhor forma possível, tá bom? Estamos aqui para trabalhar juntos. Para iniciarmos aí a aula, temos uma perguntinha para vocês. O que você sabe sobre isso? A partir dos seus conhecimentos de mundo, o que vem à sua mente quando você ouve ou lê a palavra manchete? 30 segundinhos para vocês responderem no chat. Vamos lá, André, antes de você começar as respostas, vou voltar lá na habilidade, para os professores darem um print. Aí você pode ir falando, por favor. Tá, então vamos lá. A Rosa Maria colocou chamar a atenção do público. A Pro Seranila colocou notícia, Procate jornal. A Heloísa, do Pro José, colocou texto jornalístico de tal assunto. A Pro Rosa, acho que é Pro Rosa Láurea, de que algo aconteceu. A Maria Eduarda, reportagem importante. O título de uma notícia. O Pro Josino, deve ser assim que pronuncia. Para chamar a atenção do leitor, a Pro Helena. Alguma coisa importante aconteceu e a notícia do dia, Pro Fabiana. Legal. A Laiane, jornal. A Maria Eduarda, eu lembro que eu fiz uma manchete da cidade. Legal. Então, a manchete, pessoal, ela é o título, em destaque, pode ser de uma reportagem, de uma notícia, de uma entrevista. E ela tem essa função de chamar a atenção do leitor, dar um destaque. Ela vai ter ali palavras-chave, vai estar em letras garrafais, vai ter muito destaque, para que o leitor tenha atenção àquele título, crie possibilidades de leitura, de assuntos dessa leitura e prossiga com ela, tá? Então tem aí mais completinho que eu coloquei para vocês. As manchetes são os títulos dos textos jornalísticos, notícia, reportagem, entrevista. E tem a função de chamar a atenção do receptor, ou seja, quem está recebendo a mensagem, para uma leitura completa do texto. Por isso, elas possuem um formato atrativo, como letras garrafais e as palavras-chave. Também se relacionam, se houver, a fotos, entre outros, porque às vezes não tem foto, Tá, a reportagem, a entrevista ou notícia não tem foto.
Então, continuando aí, vamos lá. Faça a leitura das manchetes abaixo e grife as palavras que lhe chamam a atenção. Eu vou colocar primeiro o texto 1, a gente trabalha ele, e vou colocando um de cada vez para a gente ir com calma, tá bom? Então, façam a leitura, grifem quais palavras lhe chamam mais a atenção, tá? 1 minutinho para vocês responderem. Vamos lá, Elaine, ó. A Rafaela da Pro Tatiana colocou expectativas. A Pro Edneuza colocou ariranhas azuis. O Ângelo da Pro Andréia colocou ariranhas azuis. A Isabelle da Pro Elizabeth colocou isolamento, aranha azul, expectativa. A Maria Vitória da Pro Márcia colocou adaptação. A Ana Clara da Pro Gisele colocou ariranhas. Ararinhas. Né? Ai, desde o ano passado eu falo ariranhas, ararinhas, desculpa. Ararinhas azuis. A Ana Clara da Pro Ana Maria colocou superam expectativa. Isso. Vamos lá então, juntos aí, verificar as palavras. Então temos aí uma primeira, né? No isolamento. Então, quando esse fato aconteceu, né? Durante o isolamento. Lembra que eu falei com vocês lá nas primeiras aulas, que a notícia, ela é para agora, este momento, né? Então, se eu fizer a leitura de determinada notícia depois de muito tempo, ela pode ficar ali perdida, né? Então, no isolamento. Então, essa tem sido uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia. Ou seja, então, tem sido, desde o ano passado, né? Até esse, esperamos que isso acabe logo, né? Pois é. Então, quando? No isolamento. Depois temos quem, né? Com quem está acontecendo isso? Com as ararinhas. Observe que nós temos aí um diminutivo que não é tão comum ser utilizado, né? Em títulos, tá? Depois temos superam, né? Ou seja, elas foram além, muito mais. Então, no isolamento, ararinhas azuis superam. Então, elas fizeram muito mais, né? E superaram o quê? As expectativas. A gente poderia só deixar aí, ó, no isolamento, ararinhas azuis superam expectativas. Mas aí o repórter complementou. Deixa eu voltar. Opa, desculpa. Que tipo de expectativas? Né? Então, de adaptação. Então, olha quantas informações nós temos aí úteis, né? Nesse título, nessa manchete. Eles colocaram mais alguma coisa, Andréia? Não, foram nessa linha mesmo, Elaine. Você quer Isso complementar alguma informação? Não, tá tranquilo. Não? Não. Tá, então, a gente vai trabalhando, vamos indo e voltando nas informações, tá? Vamos aí para o segundo texto. Segundo título. O segundo, ó. Lives devem continuar após a pandemia. Mesmo formato. Observem as palavras que chamam mais a atenção de vocês, grifem e compartilhem conosco no chat.
Vamos lá. Andréia. O Ender da ProSandra colocou pandemia. A Beatriz da ProSandra também colocou pandemia. A Sofia da ProClarice colocou após. O Davidson da Promárcia colocou pandemia e continuar. O Miguel Souza do Promário colocou live. O Ramon da deve ser Lérida, colocou lives e pandemia. O Samuel da Provânia colocou lives também. A Maria Eduarda da Proleonilda colocou lives, continuar e pandemia. Isso. Vamos lá, então. Lives também, né? Uma palavra aí, um estrangeirismo, né, André? Que também ficou muito forte, né, nos últimos tempos. Já utilizávamos, né, mas nos últimos tempos se intensificou muito, porque foi muito utilizado neste momento difícil aí da pandemia, né? Foi uma ferramenta importante para estudo, para distrair um pouquinho, né, para muitas coisas. Então, vamos lá. Quem ou o que, né? Então, as lives. Então, o assunto girará em torno aí das lives. Temos aí uma locução verbal em destaque, né? A gente vai ver isso mais para frente. Locução verbal, 2 verbos juntos, né? Transmitindo uma ideia para a gente. Que nesse caso dá uma ideia de possibilidade ou dever. Depende de como a pessoa vai fazer a leitura aí desse título, dessa manchete, né? Porque eu posso ler com o sentido de devem continuar, é uma possibilidade. Eu acredito que elas devam continuar, devem continuar. Ou de obrigatoriedade, né? Elas devem continuar, seria importante que continuassem, tá? E quando, né? Lives devem continuar quando? Em que momento? Aí a gente tem aí o após. Após o quê? A pandemia. Então, olha quantas informações nós temos nas manchetes. Isso pode ajudar vocês também naquela atividade que eu propus ontem, para vocês transformarem a entrevista em uma notícia, né? Então, como vocês podem elaborar o título da notícia de vocês, tá bom? Tudo isso aqui vocês vão utilizar. Posso falar só uma coisinha, Pode, Elaine? Ó, pode. Do jeito que você colocou aí, com esses balõezinhos, eu achei que ficou bem legal também, dá para trabalhar a morfossintaxe, né? Sim. Então, eu sei que para o 6º ano é novo, mas o professor que está no 6º, talvez ele esteja no 7º, 8º, 9º. Então, eu achei legal, olha, fica bem claro, né? Esse quem, esse quando, esse o quê. Depois a gente dá nome para tudo isso. Isso. Né? Acho legal isso também. Legal. Boa ideia, viu? Gostei. Obrigada. Vamos lá, a próxima. Então, o texto 3, a vida depois da quarentena. Mesma coisa, 1 minutinho para vocês responderem. Andréia? Vamos lá. Ó, me chamou a atenção aqui um comentário do Pro Adalberto, né?
É só para justificar, por exemplo, para confirmar que o sentido do texto não está no texto, ele está na interação texto-leitor. Então, por exemplo, o Pro Adalberto colocou, mas por que acabou a quarentena, mas por que acabou a quarentena e não me avisaram? Então, ele recebeu isso como se fosse algo assim, a vida depois da quarentena, como se fosse uma notícia depois de ter acabado. Mas a vida depois da quarentena também eu enxerguei com outro sentido. A vida depois da quarentena é uma suposição. Como será a vida depois da quarentena? Então, isso é muito importante. O Pro Adalberto, colocando essa resposta nesse comentário, ele deu essa abertura para a gente de falar, olha só como o sentido do texto não está no texto, está na interação texto-leitor. Então, somos nós que construímos os sentidos que o texto nos propicia, né? Que o texto nos dá, a oportunidade que o texto nos dá de produção de sentido. Muito obrigada, viu, Pro Adalberto? Agora sou eu, né, de novo. Já estava passando para você. Vamos lá, então, ó. Então, a gente tem o Davidson colocou a vida e colocou quarentena. A Beatriz colocou vida e quarentena. A Maria Eduarda, desculpa, eu não falei os professores. Era pro Vanessa e era pro Márcia. A Maria Eduarda da Pro Tatiana também colocou vida e quarentena. A Rafaela colocou vida, depois e quarentena. Maria Luísa da Pro Marlene colocou vida e quarentena. A Mirelle da Pro Gisele colocou vida, depois e quarentena. Ok, tá ótimo. Eles estão indo na linha Sim. certa, viu? A palavra vida já dá um impacto pra gente, né? Um destaque. E esse depois de quê? Né? Então vamos aí. Ó, quem ou que, né? A vida. Então o destaque está aí nesta palavra vida. O que nós vamos falar sobre ela? Depois, então temos um momento, né? Estamos situalizando em um tempo. Depois o que ou de quando, né? Da quarentena, então criando possibilidades, né? Como será, né? Será que esse, entre aspas, novo normal existirá? Será que os nossos comportamentos mudarão? Será que seremos melhores, piores, permaneceremos da mesma forma, né? Então, sempre criando hipóteses, tá bom? Aí nós temos, ó, nas entrelinhas da manchete, continuando essa questão de leitura, interpretação, tá? Chamamos de manchete o título dos textos de gêneros textuais do campo jornalístico, como notícia, reportagem e entrevista. Considerando que há no jornal diversos textos, qual a importância da manchete? Já falamos sobre isso, né? Já dei a resposta para vocês, então 30 segundinhos, porque eu sei que vocês não vão ter dificuldades. Vamos lá. O Henrique da Promônica colocou para chamar a atenção do leitor. O Pedro Henrique da Pro Rosilda também. Chamar a atenção do leitor. A Mariana da Pro Gisele, a mesma coisa. Chamar a atenção do leitor, eu só vou ler uma, que é da Júlia da Pro Vanessa. Para o leitor ver diretamente o que lhe chama a atenção. Isso. Então, realmente, para chamar a atenção do leitor e criar essa vontade de que ele continue, né, a ler o texto, né? Então,
principal é isso, criar essa expectativa no leitor, né, o interesse para que ele continue a realizar a leitura completa. Tá? Deixa eu falar uma que eu achei bonitinho, da Pro Avânia, Lobo Neto. Primeira coisa que o leitor lê. Bonitinho, Sim, né? Primeira bonitinho. Coisa, entendi. Esse destaque, né? Isso. Perfeito, muito bem. Aí nós temos aí a resposta um pouquinho mais completa. Ó, o que é interessante a gente comentar, né? Se a manchete não for bem realizada, pode criar uma rejeição no leitor também. Então, é muito importante se atentar para a produção da manchete. Analisando as três manchetes, Analisando as três manchetes, qual delas passa a informação de forma mais direta e qual deixa o assunto mais aberto? Ou seja, cria mais possibilidades, né? Tem mais possibilidades de interpretação, tá? Vamos lá, então, 1 minutinho para vocês responderem. Eu vou voltar lá nas manchetes para vocês conseguirem relembrar. 1 minutinho. Olha, o Matheus, da Pro Noemi, eu acho que ele quis dizer ararinhas, né? Aí ele colocou, acho que a das rainhas, mas acho que era ararinhas que ele queria. Assim como eu errei, coloquei ariranha, ele colocou rainha. Acho que a das rainhas são as mais diretas. Então, a das ararinhas é a mais direta, na verdade, né? Aí a Pro Silvana também colocou da ararinhas, só que não sei se elas estão colocando... estão deixando na ordem, é isso? Tá. Então, a aluna Yasmin, manchete 1 também da Pro Francilene. Deixa eu ver. Luiz Felipe colocou lives e pandemia e a vida e quarentena. Não sei se está chegando atrasada essa daqui. A Isabela colocou o texto 1, né? Que mais? Tá ótimo. Aí Bernardo também colocou texto 1. E acho que até no comentário que eu fiz também você pode agora continuar, né? Sim, naquele sim. primeiro comentário. Então vamos lá. A manchete 1 ela é mais objetiva. Por quê? Ela apresenta um fato concretizado, né? Então, as ararinhas se adaptaram, ponto, né? A manchete 2 deve continuar. Lembra que a gente comentou que dá uma ideia de uma possibilidade ou às vezes até de isso deve acontecer? Então, tem uma maior possibilidade de interpretação. E acredita-se que as lives possam continuar, né? Então, tem a possibilidade ou essa ideia de que deve permanecer. Mas focando, né? Intensificando essa ideia. E já a manchete 3, ela cria expectativas de como será a vida. Lembra que a gente falou que tem várias possibilidades, assim como o professor fez uma interpretação aí, né? Do título, cada um vai fazer uma interpretação de acordo com o seu contexto. Nós tínhamos aí mais 2 atividades, os professores podem, fazer com os alunos. O que é para ser feito? Nós temos aí o texto sem a manchete, é para os alunos criarem a manchete a partir da leitura, ou seja, criar hipóteses de leitura. E aí, no final, tem a manchete real dos 2 textos, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham participado. Andréia, muito obrigada. Obrigada, Elaine. Produção, todos e até a próxima aula. Avaliem, por gentileza, a aula. Beijo para vocês. Até semana que vem. Bom fim de semana.